Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte. Mais uma manhã, quarta-feira. Pois é, olha, eu estava aqui pensando, porque Minas sempre contribuiu com homens importantes, e mulheres também, para o Brasil, né? Quantos políticos mineiros chegaram à presidência da República? Mais de 7, né? E nós tivemos também figuras extraordinárias que fizeram parte da história do Brasil, como o nosso querido professor Clóvis Salgado, foi ministro da Educação, né? E tantas outras figuras interessantes que ajudaram a construir esse país em vários governos, né? Não só lá na época do Império, com Pedro II, né, Pedro I, mas também na fase da República. Na chamada República Velha, nós tivemos Afonso Pena, presidente, Venceslau Braz, Arthur Bernardes, né? E no governo Getúlio Vargas, algumas revelações importantes que tivemos, né? Como, por exemplo, Chico Campos, né? Que foi o ideólogo até do golpe de 37, era um mineiro aqui da região de Pompéu, né? E tantos outros mineiros importantes que fizeram a nossa história, né? Então, eu estou falando isso porque eu quero falar de um nome aqui muito importante no momento em que o Brasil está discutindo a reforma da Previdência. Roberto Brant foi deputado federal, foi secretário de Estado em Minas Gerais e também ministro da Previdência Social. E ele teve uma grande contribuição quando fizemos a primeira reforma da Previdência. E o Roberto Brant tem uma experiência muito grande no assunto. E eu fiquei pensando, por que não, né, o governo federal requisitar a figura e a inteligência do Roberto Brant para ajudar o governo nesse momento de conversar, principalmente com o Congresso Nacional, a respeito da reforma da Previdência. Eu sempre tenho uma posição muito clara sobre a reforma da Previdência, porque parece que o problema maior da Previdência são as aposentadorias dos trabalhadores, não é verdade? Mas é claro que quando se fala em Previdência, nós estamos falando também das grandes aposentadorias, né? Porque parece que é só o aposentado, o pequeno aposentado, que ganha um salário mínimo, 2, 3, 4 salários mínimos no máximo, né? É que esses que são os problemas da Previdência Social. Por isso que eu gostaria muito de que, no momento em que nós estamos discutindo a reforma da Previdência, que o governo fosse claro, fosse transparente, que mostrasse quanto nós gastamos com os aposentados, quanto que nós gastamos com o SUS, que vem da Previdência, e de outras despesas. Inclusive, tem um dinheiro que sai da Previdência para engordar o caixa do governo federal naquilo que o governo precisa para fazer superávit primário, né? Então, a gente gostaria que o governo fosse claro conosco, né? Para a gente também apoiar a Previdência, a reforma da Previdência, como ela deve ser feita. Patrícia, bom dia. Muito bom dia, Cirantão. Bom dia para os nossos telespectadores. Uma excelente quarta-feira. Nós temos um telespectador que está fazendo uma pergunta para o assunto de hoje, Patrícia. Isso mesmo. É o Roberto. O Roberto, ele que é lá de Contagem, ligadinho aqui com a gente, mandou inclusive um áudio para a gente explicando a situação dele, né, Cirantão? Ele casou e a esposa dele já tinha um filho. O que ele fez? Ele assumiu a paternidade daquela criança. E aí, muito bacana a atitude do Roberto, não é mesmo? Porque ele deu nome àquela criança, ele reconheceu, registrou a criança como se dele fosse. Só que o que acontece? Agora o pai biológico da criança apareceu. Ele apareceu. Depois de 5 anos, o menino já está andando, está falando, está lendo, não é mesmo? E ele nunca é tarde para se arrepender, se arrependeu e falou que quer aí reconhecer a paternidade dessa criança. Mas e agora? Pergunta o Roberto. O que vai fazer? Acontece que o que o Roberto fez nada mais chama do que adoção à brasileira, né? Ele sabia que o filho não era dele. É legal? Nome.
Não, na verdade, inclusive, a adoção brasileira é um crime tipificado no Código Penal. E aí, o que acontece? Agora, né, não adianta falar assim, ah, mas o Roberto não é o pai. Ele é pai, sim, é um pai afetivo, ele deu o nome para essa criança. E agora, primeiro, a questão da criança. Que menino sortudo, vai ficar com 2 pais. Tem criança que não tem pai nenhum, Isso não é mesmo? muito comum na história da família brasileira, de pessoas que a mulher está grávida, o pai biológico, né, não assumiu a gravidez da moça, a moça casa com outro que assume. E até para a criança também não ficar ali com a certidão de nascimento sem o registro do pai, né? Porque é muito chato quando só tem um registro da mãe. Então foi pensando nisso que o Roberto assumiu essa paternidade. E aí agora o que eu oriento o Roberto a fazer? Primeiro, você deve entrar aí num consenso com esse pai biológico. Se ele chegou, quer pagar a pensão, como você disse, primeira coisa a se fazer, ele pode sim reconhecer a criança, ele vai entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade, inclusive pode-se pedir para que vocês dois tenham o nome aí no registro da certidão de nascimento, porque aí o nome do pai biológico vai ser incluído no documento da certidão. Agora, a gente lembra o seguinte, é claro que esse reconhecimento, todos os direitos também serão inerentes a ele, como a pensão alimentícia. É verdade. E herança, né? A herança, né? Também, né? Então, todos os direitos aí. O melhor a se fazer, Cirantão, é que o Roberto tenha muita calma e que tente aí ter uma atitude mais de consensual com esse pai biológico, porque hoje o direito, o Código Civil, ele traz aí a questão da adoção e também da multiparentalidade, que a gente chama, né? Que são os parentes. A multiparentalidade é muito tratado aí no Código Civil. Beleza. Mais alguma coisa? Tá claro? Tá claro. Pois é. Agora, já que você perguntou, né? Eu não gosto de falar, então eu vou falar. Olha o que eu acho, Cirantão. Eu fico muito intrigada sobre esse assunto adoção. Porque sempre a gente vê aí vários pais querendo adotar e tudo mais. Agora, tem muito menos crianças para serem adotadas do que pais que querem adotar. E por que essa demora toda? Por que esse número não fecha? E eu fico angustiada com isso. É verdade. É porque os pais, eles têm aí um perfil, Cirantão, e eles escolhem a criança que eles querem adotar. O perfil mais desejado hoje, o que é? É uma menina recém-nascida e que seja branca. E aí você chega aí nos orfanatos, tem as crianças aí com 7, 8 anos. Até de 14 anos querendo um pai. Pois então, quanto mais velha a criança é, menor a possibilidade dela de ser adotada. Quando você vai fazer uma adoção, você tem que pensar que você vai adotar um filho, que seja ele de raça, cor, qualquer coisa. Porque o importante é você fazer a adoção, é ser um pai. Né? Isso não importa se o menino é escurinho, se é clarinho, se é moreninho. Né? O importante é ser pai e adotar uma criança com amor. Né? É aquele pai de coração. Olha, nós vamos falar agora da Metropax. A Metropax é a empresa que eu indico para vocês nos momentos... Eu falo assim, providências com carinho. O que é providências com carinho? Quando acontece uma morte no seio da família da gente e que a Metropax está ali para te dar todo o apoio, são todas as providências que são tomadas, né, porque você é um participante do plano funerário da Metropax. Você pode ligar 0800 726 0140. E eu sempre falo, conta aquela historinha, né? Quando tá tudo muito bom, mas quando perde uma pessoa da família, aí além do problema de perder o parente, tem o problema de fazer a despesa do sepultamento, não é verdade? Então, hoje, isso fica muito caro. Então, tenha um plano funerário da Metropax, 0800 726 0140. Providências com carinho. E daqui a pouco nós vamos falar com o doutor Geraldo Gonçalves. Ele é advogado e é especialista em direito de vizinhança. Você sabe o que é direito de vizinhança? É quando você tem problemas com o seu vizinho, uma árvore que está, que leva um pouco do fruto para lá e para cá, né? O problema da passagem da água pluvial e o esgoto, que não tem caída para frente, para a rua da frente da casa, e só pode ser colocado pelo fundo da casa. Uma série de coisas que nós vamos conversar aqui com o doutor Geraldo Gonçalves daqui a pouquinho. Até já.